Lá vem a professora com arte grega. Enquanto a arte egípcia é ligada à religião e à crença da imortalidade da alma, a arte grega, pessoal, liga-se à racionalidade, à filosofia, à matemática. Os governantes gregos não eram divinizados como os faraós egípcios. Os governantes deveriam ser homens justos, dedicados ao bem-estar, dedicados à democracia. A arte, então, vai se preocupar com o gozo presente da vida, o que me acontece aqui e agora. Os deuses, por exemplo, os deuses gregos, eles tinham defeito de caráter. Eles sentiam inveja, raiva, rancor. Então, para os gregos, não há um Messias, não existe um Salvador. Para os gregos, depois da morte, todos irão para o reino do deus Hades, para o mundo dos mortos. Então, o importante é o aqui e agora. E eles descobrem, contemplando a natureza, que a natureza tem regras de funcionamento perfeitas, regras matemáticas que regem esse mundo físico. Então, eles observam a natureza e elaboram a sua arte de acordo com o que eles percebem no mundo físico. Então, a arte grega é bela, tem simetria, tem ritmo, tem harmonia. Eu vou mostrar um vídeo para vocês entenderem bem o que eu estou falando, porque a arte grega é regida pelo número de ouro, pela perfeição matemática. O vídeo se chama Donald no País da Matemágica. Vocês vão ver que bacana. Foi o nosso velho amigo Pitágoras quem descobriu que o pentagrama estava repleto de matemática. As duas linhas mais curtas combinadas são exatamente iguais à terceira. E esta linha mostra as proporções mágicas da famosa regra de ouro. A segunda e a terceira linhas são exatamente iguais à quarta. Temos novamente a regra de ouro. Mas isto é só o começo. Escondido dentro do pentagrama está o segredo da criação do retângulo de ouro, que os gregos admiram por suas proporções belas e por suas qualidades mágicas. A estrela contém o retângulo de ouro muitas vezes. É uma forma fantástica. Ela pode se reproduzir matematicamente infinitas vezes. Todos esses retângulos têm exatamente as mesmas proporções. Esta figura também contém uma espiral mágica que repete as proporções da regra de ouro ao infinito. Para os gregos, o retângulo de ouro representava a lei da beleza matemática. Ele está em sua arquitetura clássica. O Partenon, talvez um dos prédios mais famosos da Grécia Antiga, contém vários retângulos de ouro. As proporções da regra de ouro também se encontram em suas esculturas. Nos séculos seguintes, o retângulo de ouro dominou o conceito de beleza na arquitetura em todo o mundo ocidental. A Catedral de Notre Dame é um exemplo notável. Os pintores renascentistas conheciam bem esse segredo.
Hoje em dia, o retângulo de ouro faz parte do nosso mundo moderno. Os pintores modernos redescobriam a magia dessas proporções. Na verdade, esta proporção ideal encontra-se na própria vida. Puxa, puxa, puxa! Isso é matemática! Adoro figuras desse tipo! Donald. Ao experimentar! Não. Proporção ideal! Nem tanto. Não, eu acho que não. Ora, não podemos ser todos matematicamente perfeitos. Sabia? Agora que você está embutido num pentágono, vamos ver como a natureza usa esta mesma forma matemática. A petúnia. O jasmim estrela. A estrela do mar. A flor de cera. Existem literalmente milhares de membros de destaque na sociedade pitagórica da estrela na natureza. Todas as obras da natureza têm lógica matemática e seus padrões são ilimitados. Sempre encontramos as proporções mágicas da regra de ouro nas espirais dos desenhos da natureza. A profusão de formas matemáticas nos faz recordar as palavras de Pitágoras. Tudo está organizado segundo os números e as formas matemáticas. Sim, existe matemática na música, na arte, em praticamente tudo. E como os gregos descobriram, as regras são sempre as mesmas. Então vocês perceberam a lógica matemática que está na natureza? E todo o universo é regido por essa ideia matemática, por essa geometria sagrada, como alguns chamam. O Galileu Galilei, que é um famoso físico, ele disse a seguinte frase: a matemática é o alfabeto que Deus utilizou para construir o universo. Então são regras que regem toda a criação. O Fibonacci, ele didatizou essa regra da proporção, a forma como as coisas crescem, por exemplo, numa sequência chamada de sequência de Fibonacci. Cada número dessa sequência é a soma dos dois números imediatamente anteriores na própria série. Então você soma 0 mais 1, 1, 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, 3 mais 2, 5, até o infinito. E se você dividir esses números da sequência de Fibonacci, dividir o maior pelo menor, sempre o resultado será o número de ouro, que é 1,1618. Então, parece uma matemática realmente. Esse retângulo dourado, a seção áurea, a divisão áurea e a espiral áurea são a inspiração da arte grega. Tudo que eles constroem é dentro dessa regra matemática. E posteriormente aos gregos, muitos outros artistas usaram essas regras matemáticas para fazer suas obras. A gente está vendo aí um quadro do Piet Mondrian, que é de 29, aonde ele usou a seção áurea para fazer o quadro chamado Composição Vermelho, Azul e Amarelo. Então, no primeiro momento, você olha e fala, isso aí eu também faço. Então, mas você tem que aprender
a fazer a divisão áurea para fazer. E o que que ele busca nisso, aliás? A proporção áurea, que representa a mais agradável proporção entre dois segmentos ou duas medidas. Então, essa é a procura dos gregos, essa harmonia e essa beleza que é encontrado na matemática. Olha essa concha que é chamada Nautilus. Percebam que no Nautilus a gente tem a espiral áurea e cada parte dessa concha está aumentando de acordo com a sequência do Fibonacci. Se você pegar um professor de matemática e medir, você encontra com ele fazendo a conta o número de ouro dentro da sequência de Fibonacci aí no Nautilus. Olha as outras plantas, que coisa bonita, gente. Toda a natureza é geométrica, toda a natureza é matemática. Percebam aí na imagem à esquerda, em cima, a espiral áurea, embaixo nessa suculenta, a espiral, e cada partezinha vai crescendo de acordo com a sequência do Fibonacci. Olha o brócolis em cima, como tem proporção. O que é proporção? É quando a parte está em harmonia com o todo. Então percebam que ele cresce em harmonia. E assim se dá com a flor, com esse broto de samambaia, que ele está crescendo de acordo com a espiral áurea e dentro da matemática que rege a natureza. Outra forma que é constante na natureza é o pentagrama, a estrela de 5 pontas. Percebo em cada uma dessas imagens como o pentagrama se repete. No mamão cortado eu tenho a estrela, na carambola, na florzinha, no repolho roxo, na suculenta eu vou ter o pentagrama. Então, é uma geometria que determina como as coisas crescem. Então, isso é muito bonito. E os gregos perceberam isso na natureza e trazem isso, então, para a sua arte. Lembra que eu já falei? A arte reflete a forma como o povo pensa. Lá na frente a gente vai pensar sobre a arte que nós produzimos na atualidade, mas isso é uma outra conversa. Vejam aqui essa escultura grega. Ela está dentro, ela se insere no retângulo dourado e cada medida dela é determinado pelo número de ouro. Então, por exemplo, onde está o umbigo é determinado o tamanho do restante do corpo. O tamanho da canela está proporcional ao tamanho do pé. É tudo calculado. Para vocês terem uma ideia, as esculturas gregas, por exemplo, Policleto, que é um grande escultor, ele escreveu um livro chamado Cânone, e eu já vou falar do Cânone para vocês. Ele determinava o seguinte: toda escultura tem que ter o tamanho de 7 cabeças. Então, ele vai seguir esse padrão. Medindo o tamanho da cabeça, ele divide aí o restante do corpo. Então, na arte grega, existem esses cânones, que são o quê? Regras de medida, que são baseadas nas proporções, relação de tamanho entre a parte e o todo. Tudo é expresso dentro do número de ouro, com o qual a própria natureza se expressa nas suas formas ideais. Posteriormente ao Policleto, outros escultores, como esse Lisipo, por exemplo, estabeleceu uma outra regra. Não, fica mais bonito, fica mais harmonioso, com 7 cabeças e meia. Então, as esculturas eram feitas nesse tamanho. Gente, esculturas talhadas em mármore. Pensa a dificuldade de você, além de fazer esse trabalho, ainda medir e fazer dentro dessa ordem. Claro que essas esculturas que a gente está vendo aí, elas não são originais. A arte grega não foi feita para durar pela eternidade igual a arte egípcia. Era a beleza do momento. Então, a maioria do que chegou até nós são cópias romanas. Os romanos ficaram encantados quando eles conquistam os gregos, né?
Eles ficam encantados com aquela cultura e passam a copiar essa cultura de uma certa forma. Então, essa escultura do Policleto, ela é muito famosa, é chamada de odoríforo, que quer dizer o lanceiro. Na mão esquerda aí, ele seguraria uma lança que dizem que era de ouro. Então, a lança não chegou até nós. Essa escultura, olha a idade dela, né? Entre 460 a 410 a.C. Então, a escultura, ela vai refletir toda a beleza, toda a harmonia que eles encontram nas regras matemáticas. E assim vai sendo em tudo que eles fazem. Toda a arte grega, você consegue encontrar o retângulo dourado e as proporções dentro desse retângulo. Então, o tamanho do nariz em relação à largura do rosto, tudo é medido. Isso a gente chama de beleza ideal. Na arquitetura, a mesma coisa. Aqui a gente está vendo Paternon, que é um grande templo, né? Eles eram politeístas, tinham deuses de vários deuses ligados ao amor, à guerra, à morte, né? Então, o Paternon hoje ele está em ruínas, mas ele é belíssimo, todo aí cercado por uma colunata que a gente chama. E o próprio Paternon, ele também, a fachada, olha só, eu insiro no retângulo dourado e vou dividindo cada parte dentro da seção áurea. Esses templos gregos, eles tinham colunas. A gente não consegue ver da foto, nós vamos ter que ir lá na Grécia para ver. Quando a gente for, a gente vai falar, bem que a professora falou. Cada coluna dessa, ela é dividida em 7 partes, não tem cimento colando, é encaixada direitinho, 7 partes e cada coluna também dentro da seção e da proporção áurea. As colunas gregas, elas têm capitéis. Capitéis vem de caput, do latim, que quer dizer cabeça. Então, essa parte de cima aí são as ordens da arquitetura, tá, gente? Então, tem o capitel dórico, que ele é um capitel mais reto, mais simples, inspirado na forma masculina. Eu tenho o capitel jônico, que é esse do meio, que é inspirado, ele é mais elegante, né? Ele é inspirado nas formas femininas e essa curva calculada dentro da espiral áurea. E eu tenho o capitel coríntio, que ele é todo cheio de folhinhas, ramos, que ele é inspirado na natureza. Também vai aparecer nas colunas gregas o que a gente chama de cariátides, que são colunas em formato de mulheres, são imensas, são muito altas. Na imagem, infelizmente, a gente não tem essa noção, a gente vai ter mesmo que ir para a Grécia para ver. Na pintura grega, a pintura não chegou quase nada até nós. Todas as esculturas eram coloridas, só que elas desbotaram. Tinha um pintor muito famoso na Grécia, chamado Apelles de Kos. O Apelles disse que ele pintava tão perfeitamente, tão lindamente, que uma vez ele pintou um cacho de uvas e um passarinho foi lá bicar a pintura achando que era real. Isso é lenda, obviamente, é só para enaltecer a qualidade técnica do trabalho do Apelles, tá? Mas não chegou nada até nós, tudo desapareceu. O que chegou para nós foram os vasos de cerâmica, que também são feitos dentro da beleza, da harmonia, da simetria. E esses vasos eram utilizados como utensílios mesmo, para guardar óleos, perfumes, vinhos, né? São vários modelos de vasos e todos pintados como a gente está vendo aí. Figura negra com fundo vermelho ou figura vermelha com fundo negro. No caso do vermelho, não é a tinta. A única tinta que tem aí é a preta. Então, o vermelho que a gente está vendo é o vermelho da cerâmica.
E as cenas que eles pintavam nos vasos são cenas do cotidiano, cenas de deuses, aí vai depender da inspiração de quem tinha feito o vaso. Então, pessoal, olha que interessante essa imagem. Essa imagem é atual. Como que eu sei se eu sou bonito? Como que eu sei que eu tô dando um caldo? Veja, não é só olhar no espelho. De acordo com a ideia dos gregos, eu tenho que olhar no espelho e pegar uma régua e medir para ver se eu tô dentro das proporções. Se eu não tiver, eu sou feio. Então veja, por exemplo, esse sorriso. Quando você vai num dentista, um dentista tem que ter essa noção de beleza. Um cirurgião plástico tem que ter essa noção de beleza. Então veja esse sorriso da esquerda. É um sorriso, né? Se a gente não comparasse com o da direita, falaria, normal. Mas veja, esse sorriso da esquerda, ele não está proporcional. Cada parte não tem relação com o todo. Então, ele está torto, ele está assimétrico. E aí, do lado direito, o sorriso foi refeito por um profissional. Cada tamanho do dente está em proporção, né? O todo em proporção das partes dentro do número de ouro. E aí você compara qual é o mais bonito e qual é o menos bonito. Então, gente, para os gregos, a beleza era uma coisa muito séria. Não é só a beleza física, porque para eles a beleza era uma virtude. O que é virtude? É a qualidade do que se conforma com o considerado correto e desejável. Então, do ponto de vista da moral, eu posso ter uma beleza, da religião, do comportamento social. Então, a beleza não é só física, é a beleza de como eu me comporto, como eu me relaciono com os outros. Isso que é a virtude. Por isso que eles consideram uma virtude, tá? Então, uma virtude que está em conformidade com o bem, com a excelência moral, com a conduta, com a dignidade. Vocês vão estudar isso melhor na filosofia. A arte grega, ela é dividida em vários períodos, mas aqui a gente vai ver os três principais. O primeiro, então, é chamado de período arcaico. Arcaico quer dizer antigo, e ele vai de 8 a 5 antes de Cristo. A característica do período arcaico são figuras de homens nus, homens jovens, chamado de couros, é o nome dado à escultura, e mulheres vestidas. Nós não temos mulheres nuas no período arcaico. Essas esculturas são chamadas de couré. Percebam a influência da arte egípcia, gente, porque nesse momento os gregos estão em contato com os egípcios, então de uma certa forma imitam os egípcios aí na sua estética, tá? Então, couros e couré. Depois do segundo período é chamado de período clássico, que vai de mais ou menos de 490 a 323 a.C. O período clássico ele é conhecido como a Era de Ouro, porque é o momento que Atenas, que é uma cidade-estado, ela fica muito poderosa. Então vai aparecer aí um grande realismo na forma, busca pelo movimento perfeito, pela simetria perfeita, e vai aparecer uma das principais características da escultura grega, que a gente chama de contraposto. O que é? É a pose onde um dos joelhos está em flexão. Olha só, aqui nós temos o Apolo de Belvedere, é uma bela escultura do deus Apolo, deus da música, do sol, da beleza masculina, né? O autor é desconhecido e essa escultura está no Museu do Vaticano atualmente. 2,24 m, olha o planejamento, tudo aí colabora com a harmonia visual, com a beleza. Então esse planejamento, tudo em pedra, gente. Dá a impressão que você vai pôr a mão ali e vai conseguir sentir a maciez desse tecido, né? Mas não é tecido, é pedra.
Lembra que eu falei que na arte a gente sente com os olhos? Então, olha, é a pose clássica, um joelho flexionado, o outro não, o outro, a perna está reta. E a pose, tudo voltado para a beleza. Por isso que as esculturas gregas estão quebradas, não tem braço, porque imagina esse braço estendido, se cai, bate, tem uma guerra, um terremoto, muito fácil de quebrar. Porque eles não estavam preocupados em preservar essa arte, eles estavam preocupados então com a beleza. Olha como a escultura ela vai refletir toda a matemática, né? E o conceito de beleza, de moral, de ética. Então, a escultura ela vai mostrar uma harmonia, moderação. O rosto das esculturas não tem uma expressão de raiva, é sempre aquele olhar tranquilo, jovem, né? Belo. Autocontrole, que são princípios que são prezados pelos gregos. Então, nenhuma escultura é feita, vai fazer um busto da pessoa, a pessoa tem lá um defeito, uma cicatriz no rosto, isso não é representado. Então, o rosto sempre jovem, sereno, tudo em harmonia, tudo dentro das regras da matemática. Essa escultura é muito famosa, é chamada Vitória de Samotrácia. Veja, não tem cabeça, não tem braço, porque essa escultura ela foi encontrada, tá, em 1863, encontrada por um acaso numa praia, tá? Então descobriu-se que originalmente ela fazia parte de uma fonte, tá? E ela representa a deusa da vitória. A deusa da vitória para os gregos chama Nike. Nike, gente, a gente lê Nike. Então veja, essa marca de roupa esportiva, e quem é esportista é competitivo, quer ser vitorioso, então esse nome não é à toa. Nike é referência a Nike, a deusa da vitória. Tá? Hoje essa escultura está no Museu do Louvre. Percebam o abdômen dela, gente. Olha a beleza, olha as texturas que eu tenho nessa imagem. Então, se você olhar as asas, você tem impressão que você sente a maciez da pena. O abdômen tem uma transparência, um tecido transparente, diáfano, que cobre esse abdômen, mas é tudo pedra. Mas eu enxergo um tecido transparente. Então, ninguém sabe, né, quem foi o autor. Foi encontrada já quebrada, sem cabeça, sem braço, mas ela é tão bela, tão imponente, que ela ocupa um lugar privilegiado lá no Museu do Louvre. Quando vocês forem para Paris, vão lá conhecer a Vitória de Samotrácia. Olha a pose de contraposto, né? Um joelho flexionado. E assim vai se repetindo, tá? Beleza ideal, moderação, juventude, harmonia, tudo o que os gregos valorizavam, autocontrole, pose do contraposto, lógico, os braços aí quebrados, porque ela foi feita mesmo nesse sentido de beleza. Então, esse braço estendido, ele ficou muito frágil. Esse aqui é uma das esculturas mais conhecidas da arte grega, é o Discóbulo. Até hoje nós temos essa competição nas Olimpíadas, né? E é do Miron, que também é um importante escultor. E veja, aqui o Miron vai refletir a racionalidade, o pensamento filosófico, a concentração. Bom, não preciso nem falar da beleza desse corpo, dessa anatomia perfeita. Olha o rosto, olha como ele está concentrado nesse lançamento do disco. E o interessante é que o Miron, ele faz essa escultura, a pose em que o atleta está, reflete exatamente a técnica, o jeito como os atletas faziam para lançar o disco. Então, perfeição. Sabe que nas Olimpíadas gregas, os atletas competiam e faziam tudo nus realmente, tá?
mas isso é uma outra história. Essa aqui também é bem conhecida, atribui-se essa escultura ao Policleto, mas também ninguém tem certeza quem foi o escultor. Aqui está representado a Vênus, deusa do amor e da beleza. Na verdade, a deusa dos gregos era a Afrodite. Vênus é o nome romano. Todos os deuses são os mesmos, o que muda é o nome, tá? Então, Dionísio e Baco são os deuses do vinho. E por aí vai. Então, veja, ela também está na pose clássica, no contraposto. No clássico que vai aparecer figuras femininas nuas. Também está sem os braços, né? Quebrou. Se foi encontrada numa praia, tá, gente? Em 1820. Então, aí no século XIX. Vênus de Milo. Milo é uma praia grega. Vejam que aquela marca de lingerie feminina é de Milos, então uma referência à deusa do amor e da beleza. Esse nome também não é à toa. E aí a gente vai ter outras imagens da deusa, sempre no contraposto, sempre mostrando harmonia, beleza, moderação. Tem um gênero de Vênus, de escultura da Vênus, que é chamado de Vênus pudica. A pudica que tem pudor, que tem vergonha, tá? Então, ela cobre as partes íntimas, o peito. É um gênero de escultura, uma Vênus mais tímida. E percebam, essa pose clássica da Vênus influenciou diferentes artistas no Renascimento, no Barroco, na atualidade também. A gente vai ver depois cada um desses movimentos. Mas veja na atualidade, quantas fotos aí em revistas em que as modelos ainda fazem a pose clássica da Vênus pudica. Então, tudo tem um sentido, nada é à toa. O último período que a gente vai ver é chamado de período helenista. Esse período, gente, o homem grego está sofrendo, porque já está em decadência, as cidades-estados estão em decadência por fatores políticos, né, de guerras, e a Grécia é conquistada pelo Alexandre o Grande, que ele é macedônio. Os gregos consideravam os macedônios uns bárbaros, sem educação, sem cultura, sem filosofia, não tinham nada do que os gregos valorizavam. Então, olha a escultura, o tipo de escultura que vai aparecer no período helenista, que é o período de decadência e de sofrimento desse povo. Essa escultura chama Laoconte e seus filhos. Ela representa um sacerdote que lá no mito grego, ele foi devorado por uma serpente, ele e seus filhos. Por que ele foi devorado? Porque ele avisou que não era para abrir os portões de Troia. Já ouviram falar? Isso é presente de grego? É fria. Os gregos queriam conquistar Troia, isso é mito, né? Dizem que Troia existiu mesmo, mas foi encontrado algumas ruínas lá. Mas a história do cavalo de Troia, né, que eles teriam deixado lá um cavalo de presente e eles estavam escondidos na barriga lá do cavalo. E aí os troianos abriram o portão, aceitaram o presente, ficaram felizes, festejaram, beberam e à noite, todo mundo dormindo, os gregos saíram do cavalo e conquistaram Troia. Então no mito diz que esse Laoconte, que era um sacerdote, falou, não deixa, não recebe esse cavalo, é fria. E aí uma serpente marinha, que estava ao lado dos troianos, o deus dos mares estava do lado dos troianos, manda a serpente que devora o Laoconte e os filhos. E aí os troianos falaram, o Laoconte é louco, está sendo punido pelos deuses, vamos aceitar o cavalo. E caíram do cavalo. Gente, essa escultura é belíssima, tá? Ela foi feita aí por 3 escultores, tá o nome para vocês verem. Atualmente ela tá no Museu do Vaticano e é de chorar de joelhos, porque ela realmente é emocionante. Ela vai refletir
a dor, o desespero. Percebam, no período clássico eu não vou ter nenhum rosto assim enrugado, em sofrimento. Só no período helenista que isso aparece. Interessante que esse braço direito, ele está quebrado, mas esse braço não foi encontrado junto com a escultura. Essa escultura foi escavada, foi encontrada numa ruína e muito posteriormente esse braço foi encontrado e encaixou aí. Então tem gente que fala que esse braço não é do Laocoonte, que foi uma coincidência. De qualquer forma, o braço está na escultura atualmente. A descoberta dessa escultura que vai influenciar demais o Renascimento italiano. Olha o rosto do filho do Laocoonte, como ele olha para o pai de uma maneira aflita. Cada detalhe dessa escultura é belíssimo, é representado, né, gente, dentro da beleza, dentro da matemática, dentro dessa anatomia perfeita, mas a dor, o desespero, né, deles, como eles lutam, tem movimento, eles lutam para se livrar dessa serpente marinha, né? Então, por quê? É um momento em que, de fato, os romanos estão em decadência. Então, eles têm essa luta, esse desespero, porque eles também estão terminando, estão morrendo, a sua cultura está morrendo. Olha só, e você vendo essa escultura, gente, você percebe a força, tá? A luta mesmo desses 3 homens contra a serpente marinha. É muito impressionante. Bom, então, para a gente encerrar, tem aí essa evolução da escultura, desde o período arcaico, clássico e helenístico, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Teria muito mais coisa para falar. É muito rica a cultura dos gregos, né? A gente, em termos de mitologia, principalmente, é tudo muito bonito, muito interessante. E nos influenciou diretamente. Nós vamos entender isso melhor lá no Renascimento italiano. Um abraço, que lá vai a professora.